Oi galera, eu vou aproveitar aqui que eu acabei de ver um vídeo do Omaro, e esse vídeo é recente, e vou aproveitar o fio da meada aqui para falar também sobre esse tema, sobre anarcocapitalismo, né? O Omaro abordou aspectos jurídicos do cenário anarcocapitalista, né? Como uma justiça privada é uma ideia idiota que não funciona porque atende interesses privados, né? Os donos dos tribunais não iriam ser respeitados caso proferir sentenças fossem desfavoráveis a pessoas, essas pessoas não seriam obrigadas a acatar essas sentenças, se tivessem dinheiro principalmente, né? Poderiam simplesmente ignorar, fora que esses tribunais privados iriam proferir sentenças baseadas nos seus próprios interesses, né? Interesses financeiros e outros, iriam livrar a cara de bandidos se fosse no interesse desses tribunais, iriam condenar inocentes também, se fosse de interesse desses tribunais. Fora também que ninguém iria recorrer à justiça privada ou não. No cenário anarcocapitalista não tem Estado, então a pessoa pode fazer justiça com as próprias mãos. Se está no conflito um rico com um pobre, o rico vai lá, contrata um jagunço armado e mata o pobre e pronto. E mata toda a família dele, que aí não tem ninguém para tentar vingar a morte dele. Enfim, né? E não ia cair em ostracismo nenhum, porque quem cai em ostracismo num cenário sem Estado é pobre. Quem nasce pobre já está no ostracismo. Já não tem acesso a bens e serviços básicos. Nem direito à informação, nem direito a se locomover, nem a comida, nem a nada. Porque não tem dinheiro para comprar isso nas lojas. Ao passo que o rico, a pessoa que tem dinheiro, poderia cometer toda sorte de crimes, poderia matar quem quisesse, mesmo assim, se tem dinheiro, pode ir numa loja e comprar o que quiser, porque o dono da loja não quer saber se ele é um bandido, se ele é um assassino, se ele é um corrupto, enfim, vai querer só o dinheiro. Nenhum lojista vai querer puxar a ficha criminal de ninguém como condição para que essa pessoa compre ou não alguma coisa. Até porque, primeiro, fichas criminais no cenário sem Estado não teriam credibilidade nenhuma. Segunda, o lojista está interessado em lucro, não em fazer justiça. O dono da loja, o dono da empresa não está interessado em combater criminalidade, está interessado em lucrar. E terceiro, quem obriga o lojista a puxar a ficha criminal de cliente como condição para que esse cliente possa adquirir bens é o Estado. O Estado é que obriga o lojista a pedir ficha criminal. O Estado que fala, se você vender tal coisa para bandido, você também vai se tornar um bandido. Por exemplo, se você vender arma para bandido, você é bandido também. Se não tiver Estado para determinar isso, uma loja de armas vai vender arma para bandido, sabendo que é bandido ou não, enfim, nem se preocupando com isso, vai vender arma e pronto. Mas tem muitas outras coisas que eu quero falar aqui sobre anarcocapitalismo, que é uma utopia fanática, uma utopia que nunca daria certo, que é defendida aí por algumas pessoas, e eu vejo que tem perdido força, mas não custa aqui eu falar sobre esse assunto, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre pessoas que pregam o fim do Estado, a não ser punks, né? Que aí são grupos que não devem ser levados a sério, né? Que quer promover baderna mesmo. Ou então grupos religiosos que não querem anarquia, né? Na verdade, querem acabar com o Estado agora para imporem uma teocracia depois, em que eles estão no poder de forma ditatorial. Mas enfim. E quando eu ouvi falar de anarcocapitalismo, a única coisa que eu consegui concluir desses fanáticos é que o Estado é mais importante do que eu pensava. E isso apesar dos graves problemas que são enfrentados aqui no Estado brasileiro. Problemas esses que são bem menores em países ricos, ou quase que inexistentes em países ricos. Aliás, nesses países mais ricos, a ideia de anarquia ia ser muito mais refutada, né? Aqui no Brasil já é, imagina nos países em que o Estado se faz presente, é eficiente e a população gosta. E muita gente chegou a essa conclusão, ou seja, o discurso deles fanático, né, cria uma caricatura de uma coisa para não ser seguida. Porque eles propõem um modelo, um sistema de
organização social de poder que nunca daria certo por motivos muito óbvios. E eu vou começar aqui falando de algumas falácias das várias que existem, trazidas pelos anarco-miguxos, né? Falácia número 1. Nunca houve anarquismo na história. Pois é, galera. Anarquismo é a ausência de Estado. E o que seria o Estado? O Estado seria poder, que seria uma entidade ou um grupo de pessoas ou uma só pessoa que determinaria uma organização com um conjunto de regras e também poderia estabelecer uma hierarquia. Não importa qual o regime de governo, de poder, se seria uma tirania, se seria um regime absoluto, né, um regime absolutista, né, seria um regime democrático, que seria um oligopólio, enfim. Poder seria sempre uma organização, um grupo de pessoas ou uma pessoa só determinando regras e estabelecendo hierarquia. E o segundo elemento seria o povo ou um conjunto de pessoas, uma comunidade que seriam submetidos a essas regras e precisariam ajudar a sustentar a comunidade ou o país, enfim. E o terceiro elemento é o território. Agora, me diz o seguinte: animais já se organizam de forma hierárquica, tem um macho alfa, um macho beta, a fêmea alfa, a fêmea beta, enfim. Animais já seguem uma forma de Estado. Antes de existir civilização da forma que a gente conhecia, da forma que a gente conhece, já haviam famílias em que você tinha o pai e a mãe e os filhos. O pai organiza a família, isso numa sociedade patriarcal, né? Ou a mãe numa sociedade matriarcal, e ele estabelece as regras para os filhos que devem obedecer. Quando os filhos atingem uma certa idade, eles já trabalham para tentar sustentar a família. Enfim, essa coisa. O Pirula fez um vídeo sobre família que eu achei muito bom, vou deixar linkado aqui na barra de descrição. Então, família já pega esse conceito de Estado e aplica em si mesma. Agora, pessoas que se organizam em pequenos grupos, como tribos, né? Isso na época dos nômades, dos caçadores-coletores, né? Sei lá, 12 a 15 mil anos atrás, né? Quando não havia agricultura, quando a civilização humana não existia da forma que a gente conhece, que as pessoas eram organizadas em pequenos grupos de 50 pessoas, por aí, né? Em que elas praticamente viviam da caça, né? E de coletar frutinhas. E eram carniceiros também, né? Comiam carcaça da caça de outros animais. Já que o ser humano é meio fraco para competir aí caçando animais grandes, ainda mais com predadores à solta, na espreita aí. Pois é, essas tribos já adotavam esse conceito de Estado. Então, você vê que é meio difícil já daí você conseguir que o conceito de Estado, pelo menos esse conceito mais abstrato, mais básico de Estado, não seja aplicado, porque ele já é aplicado em animais, em famílias muito primitivas, em tribos bem primitivas, né? Há poder, há pessoas que devem se submeter às regras estabelecidas por esse poder e devem, de forma coercitiva, sim, ajudar a sustentar a comunidade como um todo e também o poder, porque se não ajudarem a sustentar a comunidade, são expulsas ou morrem de fome. E isso é sim coerção, você falar ou você ajuda ou você não vai ter nada. Isso é coerção porque você está ameaçando a pessoa a morrer de fome caso não ajude, não sustente o poder. E também o conceito de território também,
que os animais são territoriais, assim como as famílias possuem a casa e as tribos também, mesmo quando elas eram nômades, andavam de um canto a outro, né? Porque não fixavam raízes, porque não tinha agricultura, então sempre que acabava a caça e as plantações nativas de um determinado território, elas tinham que se mudar, mas elas tinham territórios ali, territórios provisórios, então o conceito de Estado era aplicado a tudo. Então é meio difícil você não aplicar o conceito de Estado, mesmo em animais, em civilizações bem antigas, primitivas. Ah, Israel, então você está querendo dizer que nunca existiu nenhuma forma de anarquia, porque alguma forma de Estado sempre é presente, não tem como ficar de fora. Não, não necessariamente. Porque o que eu entendo de anarcocapitalismo, desse pessoal aí que fala, é que não é ausência de regras privadas em contextos privados, e sim a ausência de Estado se fazendo presente num território de um Estado macro, né, de um Estado grande, em que esses grupos estariam submetidos a esse poder central. E eu já vou fazer aqui um adendo para falar de uma outra falácia dos anarcapitalistas, que é bem assim: o fim do Estado levaria ao anarcapitalismo. Não. O fim do Estado não levaria a nada, levaria a uma bagunça, uma baderna, uma falta de leis, de regras. Os anarcocapitalistas estabelecem vários pré-requisitos, várias diretrizes para esse modelo anarcocapitalista, mesmo sem Estado. Agora me diz o seguinte: como é que você vai ter pré-requisitos, né, condições ideais para surgir anarcocapitalismo da forma que vocês idealizam na cabeça de vocês, sem haver regra, algo que conduza a isso, né? Como é que você vai tirar o que vocês consideram ruim e colocar o que vocês consideram bom em um mercado que funcione direito, sem regras estatais, de alguma forma, seja de qualquer tipo de Estado que seja, né? Não importa, sem algum tipo de regra estatal, nem que seja um mínimo de regra. Então você não teria. Como é que você vai ter respeito à propriedade privada num cenário sem Estado? Não vai ter. Vai ser tudo baseado pela força, como eu vou falar mais para frente. Então, ausência de Estado, você acaba com o Estado. O que vai surgir? Pode surgir anarcossocialismo. Aliás, anarcocapitalismo eu acho muito improvável que surja, porque o Estado não vai estar presente, então o mercado não vai funcionar. É por isso que sempre que eu falo em anarcocapitalismo, eu sempre falo num modelo que sempre está fadado ao fracasso, que nunca vai ter respeito à propriedade privada, o mercado não iria funcionar, é um modelo que não se aplicaria num mundo globalizado como o nosso, ele poderia se aplicar a contextos muito mais privados, em que seria um pequeno grupinho mexendo com outro pequeno grupinho. Nesse sentido, o anarcocapitalismo já foi aplicado, e mesmo nesse sentido, nesse contexto, o anarcocapitalismo sempre deu errado, né? Ao contrário do que os anarcocapitalistas falam, que eu já falei, o anarcocapitalismo nunca existiu, já existiu, mas em contextos bem mais restritos. Num mundo globalizado, como é que você vai fazer trocas entre nações sem ter estados? Né? Não daria certo, sem ter segurança jurídica, regras estabelecidas, macro-regras, regras são aplicadas a grupos imensos de pessoas, né? A territórios grandes, regras homogêneas, regras que têm que ser respeitadas por vários grupos ao mesmo tempo. Isso tem que acontecer para um mercado funcionar num contexto globalizado, num contexto macroeconômico. Enfim, mas voltando aqui ao que eu entendo do que vocês chamam de anarcocapitalismo, então não vai haver segurança jurídica, não vai haver propriedade privada garantida para ninguém, vai ser tudo baseado na força, na arma, enfim. Anarcocapitalismo e anarcossocialismo dá na mesma, assim como se você colocar anarco qualquer coisa, a ausência de Estado pode resultar em qualquer coisa e muito provavelmente numa bagunça que a gente não tem como saber o que vai dar. Então, não vale a pena arriscar acabar com o Estado só por esse motivo. Você não sabe o que vai dar, muito provavelmente vai dar uma coisa muito pior, ou um Estado mais tirano ainda tomando o lugar do anterior. Agora, em relação ao que eu entendo que seja anarcocapitalismo, me corrija se eu estiver errado, o que eu entendi é que ele seria
seria isso, não a ausência de um macro-estado. Então você teria só esses pequenos grupos determinando as regras, e que eles seriam esses mini-estados, mas você não teria um estado macro, um estado soberano que teria aquele poder extroverso de impor regras a todas as pessoas e obrigar todas as pessoas a trabalharem. Assim, né? Deixar pequenas tribos, pequenas famílias apenas estabelecer suas próprias regras. Então, se pequenas tribos determinassem que sacrifício de criança é aceitável, deixa. Se numa família houver abuso de crianças, deixa, né? Então eu acho que isso aí não funcionaria, né? Fora também que famílias e tribos, elas antigamente guerreavam bastante, né? Disputavam territórios e disso aí saíam guerras bem sangrentas. Isso acontece também em tribos até de animais. Animais se organizam em tribos, né? E você vê que desses conflitos entre tribos de animais, vários saem feridos e mortos. E nós, seres humanos, somos animais com instintos, egoístas, que atacam uns aos outros por interesses próprios, para conquistar território, para conquistar riqueza, para conquistar sexos. Entendeu? E se não tiver o Estado para frear esses nossos instintos egoístas que nos levam à autodestruição, nós iremos ser levados à autodestruição. Nós iremos viver numa sociedade baseada em conflitos, em guerras, em agressões mútuas uns aos outros. E seria muito difícil viver assim. Nós iríamos retroceder a tempos antigos, onde o homem já foi assim, entendeu? Então, é bem difícil você viver numa sociedade assim, onde você está sujeito a ser atacado e você está numa guerra e luta pela sobrevivência em que uma hora você está fadado a perder. Então, isso não é o que eu quero. Vou fazer aqui um adendo, porque essa questão de conflitos entre pessoas num cenário anarquista, num cenário sem Estado, me remeteu aqui a outra coisa, que é o problema da locomoção no cenário anarcapitalista, né? Isso mesmo, uma coisa básica, como ir de um ponto A a um ponto B, sem precisar dar satisfação a ninguém. O problema no cenário anarcapitalista é que nem as ruas seriam públicas. Tudo seria de propriedade de alguém. Ruas, bairros, enfim. E como a rua seria propriedade de alguém, você, para andar ali por aquela rua, ou mesmo para estar ali, você precisaria da autorização expressa do proprietário da rua. Eu acho que muitos poucos proprietários iriam permitir que qualquer pessoa transitasse por suas propriedades, né, por uma questão de segurança. Principalmente. Eu mesmo não permitiria, se fosse proprietário de uma rua, que qualquer pessoa andasse por ali. Assim como aqui dentro do condomínio onde eu moro, não é qualquer pessoa que pode andar, tem que ter autorização expressa de um morador, enfim. Agora imagine como que isso seria problema, né? Para você se locomover de um ponto A a um ponto B, em que para isso você precisaria passar por uma propriedade privada de alguém, que seria a rua. Né? Você teria que ou pagar ou pedir autorização expressa de alguém que more lá. Seria um transtorno. E compara isso com o cenário que a gente vive atualmente, que as ruas são públicas, em que calçadas, pistas são públicas e você não precisa ficar dando satisfação para ninguém, nem respeitar horário, nem ter que ficar fazendo fila de pedágio em tudo que é de esquina. Qual é o cenário mais libertário? De ruas públicas ou de ruas privadas? Lógico que é mais libertário ruas públicas. Mas segue o vídeo aí. Outra coisa, quando a Europa foi invadida, no final da Idade Antiga e no início da Idade Média, a Europa passou por um período em que o macro-estado, né, principalmente na Europa ocidental, acabou se dissolvendo. Isso foi a Idade das Trevas, né, no início da Idade Média, e era praticamente um feudalismo,
E isso talvez seria o anarcocapitalismo, um modelo de anarcocapitalismo aí defendido por esses anarcocapitalistas, que seria, assim, uma espécie de plutocracia em que quem tem território e poder e armas vai oferecer proteção e terra e alguma comida para quem não tem nada. Só que as pessoas que não têm nada vai ter que submeter a todas as regras do senhor feudal naquela propriedade privada do senhor feudal, né? Que é uma grande posse de terra. Normalmente eles cercavam, né? Porque era sujeito a ataque de outros feudos, né? De bárbaros, enfim. Então você vê que não tinha Estado e mesmo assim eles viviam em conflitos diretos, tanto que o senhor feudal tinha que oferecer proteção ao servo, só que o servo ele trabalhava horas e horas, o senhor feudal praticamente não fazia nada, porque ele só detinha a propriedade e a terra e as armas, e ele ganhava em cima do trabalho do servo. Ou seja, é isso aí mais ou menos um modelo de capitalismo, que é os ricos ganhando em cima do trabalho de servos, de pessoas mais pobres, sem fazer quase nada. Apenas por deterem meios de produção, apenas por deterem a propriedade e deterem o poder de poder expulsar ou demitir, né, esses servos a qualquer momento, obrigando esses servos a terem uma relação de extrema submissão ao detentor da propriedade, né? Isso você vê no capitalismo desde sempre, né? Os grandes empresários tendo esse poder esse poder é coerção? É coerção, sim, porque quando você fala ou você trabalha ou você faz isso exatamente da forma que eu quero, ou então você vai ser demitido e aí você vai morrer à míngua, sua família vai morrer de fome, você dificilmente vai encontrar outro lugar para trabalhar, enfim. E até que você encontre, você vai estar passando fome e necessidade, e quanto mais tempo você demorar para achar um outro trabalho, mais difícil vai ficar achar, porque tem várias outras pessoas que fazem filas para entrar nos trabalhos, assim como tinha pessoas que faziam filas para entrar nesses feudos, né, para não morrerem no meio do mato. Aí você fala, mas pelo menos o senhor feudal oferecia lá o abrigo, a comida. Pois é, mas era uma exploração tão desumana, era uma semi-escravidão, e também tinham regras de que o senhor feudal, em muitos feudos, né, ele era o único que podia ter mulheres, ou ele tinha acesso às mulheres das outras pessoas, quer dizer, é bem complicado isso. Mas isso era porque o Estado havia sido dissolvido. Mas você pode sim ter anarcocapitalismo mesmo dentro de Estados formados sem serem dissolvidos. Como é o exemplo, por exemplo, do início do século XX, o Brasil passou por um regime oligárquico chamado coronelismo, em algumas regiões, né? O que era coronelismo? Mas os coronéis não detinham poder estatal? Mas eles não aplicavam esse poder da forma que o Estado estabelecia. Eles aplicavam esse poder da forma que os coronéis, eles mesmos, bem entendiam, né? Usando a voz de cabresto e dinheiro e armas, né? Assista a Ministério Gabriela que você vai saber. É um ministério que deve estar aí na internet. Eu posso até deixar o link aqui na barra de descrição para vocês verem, terem acesso. É uma minissérie muito boa que fala sobre o coronelismo em Ilhéus, né, na Bahia, e como os coronéis conseguiram conquistar aquele território e fazerem fazendas e deterem armas e poderem tocar o terror lá e estabelecer as suas regras da forma que queriam para a população ali. E quem não seguiam, eles matavam, entendeu? Eles matavam. Isso é como seria o anarcapitalismo, né? Então você assista aí a Ministério Gabriela e veja, né, que os coronéis conquistaram território por meio da força. Eles se organizaram em organizações paramilitares, em pequenos exércitos,
se armaram até os dentes e foram conquistando fazendinhas vizinhas, circunvizinhas, ameaçando aqueles proprietários, falando: olha, eu estou aqui com a arma apontada para a sua cara, se você não sair daqui, eu vou tomar a sua terra e vou te matar. Então é melhor você ter a sua terra tomada, mas continuar vivo. Então pega sua cria, pega sua mulher e filhos e vaza daqui, vai para o meio do mato e se vira. Essa sua propriedade é minha porque eu estou com a arma apontada para a sua cara. É mais ou menos isso que seria o anarcapitalismo. Entendeu? Porque essa pessoa que teve a sua propriedade tomada não tem a quem recorrer, não tem Estado para quem recorrer, não tem nenhum documento que possa ser reconhecido por o Estado, provando que aquela propriedade é dele, o que prova que a propriedade é da pessoa, num regime anarcapitalista, é a arma da pessoa para proteger a sua própria propriedade, né? Ou se elas tiverem guardas, jagunços ou milícia privada, um pessoal armado para defender 24 horas por dia a sua propriedade, né? Mas aí a pessoa tem que ter muito dinheiro para poder manter isso. E também, já que eu falei em milícias, né? As milícias que estão nas favelas ou em regiões onde o Estado não se faz presente, né? Eu quero falar aqui que tem alguns anarcapitalistas que falam que o Estado é ineficiente porque ele permite que ruas e bairros inteiros fiquem degradados, tomados por milícias, tomados pela criminalidade. E eu digo, esses lugares são assim porque o Estado não está presente ali. Ou seja, aquele lugar precisa do Estado estando presente ali. Normalmente esses lugares são tomados por facções criminosas ou por milícias. Ou seja, oligarquia. Oligarquia é uma forma de anarcapitalismo dentro do Estado, digamos assim, né? O Estado não se faz presente em determinados territórios longínquos ou extremamente pobres, onde um Estado ineficiente ou corrupto mesmo, que não é um exemplo de Estado que deva ser seguido, porque o Estado tem suas falhas sim, tá? Mas o Estado não se faz presente, então há um pequeno grupo que organiza suas próprias regras e de forma tirana submete a população a um conjunto de regras e impõe a coerção ali e cobra bastante dinheiro daquela população em troca de uma suposta proteção de serviços básicos, a qual, se a população não tiver, ela morre, com fornecimento de água, energia elétrica, né, comida, transporte, essas coisas. E cobra caro por isso, né? Então isso é um anarcapitalismo dentro do Estado, né? Quando o Estado não se faz presente em determinado território, vai lá uma organização pequena, submete várias leis, essa organização tem muitas armas e consegue impor a coerção. Então, você vê que disso aí, que o anarcocapitalismo não significa ausência de violência. Isso é mentira. Anarcocapitalismo significa presença de violência intensa, descontrolada, porque não há nenhum Estado, nenhuma organização a qual as pessoas que sofrem violência possam recorrer caso elas sofram violência. Porque o Estado não é a única entidade que pode praticar violência. Isso deveria ser uma coisa óbvia. Mas quem pratica violência contra uma pessoa é outra pessoa. Pessoas praticam violências contra pessoas. Então, para você extinguir violência, você teria que extinguir pessoas. Mas você não pode extinguir pessoas, né? Você precisa que as pessoas sejam controladas para que elas não pratiquem violência umas contra as outras, né? Esse pessoal retardado que fala que anarcapitalismo é ausência de violência e blá, esse pessoal não sei o que fumou, se fumou bosta ou sei lá o que, porque o Estado tenta conter a violência em pequenos grupos. Exatamente isso, por meio da diplomacia, por meio do poder extroverso, por meio do poder de polícia, né, para tentar conter a violência. Então, de início era isso que eu queria deixar aí para vocês. O vídeo já ficou meio longo e até a próxima.